Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast de Vira para a Direita. Hoje nós temos aqui uma rodada jurídica com o grande advogado Jonatas Palmeira, com o advogado Carlos Calado e com o advogado Joel Batista, e vamos estar aqui discutindo um pouco justamente esse momento que a gente está vivenciando agora, que é a pré-eleição, né? Esse momento que antecede o processo eleitoral, onde os candidatos ou pré-candidatos ficam com dúvidas, o que pode, o que não pode ser feito. E para isso, justamente, o Partido Liberal está lançando uma cartilha que foi elaborada aqui pelo Dr. Jonatas, justamente de uma forma bem didática, tentando esclarecer aos pré-candidatos como respeitar a legislação eleitoral nesse período. Então, quero agradecer primeiro a presença aqui de todos esses brilhantes advogados e dizer que o PL sempre investindo na qualificação dos seus filiados, está totalmente preparando todos aqueles que pretendem concorrer nessa eleição para que possa, com essa redução do período de campanha, já começar aí a ser conhecido e já começar, na medida do possível, encaminhar o processo eleitoral. Então agradeço a você, Jonatas, pela presença e me conta um pouquinho, de onde surgiu essa ideia de fazer essa cartilha? Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Ricardo Porto, excelente advogado, consultor jurídico do Partido Liberal. Dr. Joel, advogado, amigo também, eleitoralista. Dr. Calado, obrigado aí pela presença. Uma honra estar aqui com vocês. Agradecer o convite do nosso presidente Tadeu Candelária. E o Tadeu, ele tem essa visão, né, de preparar sempre os candidatos do partido da melhor forma possível. E essa ideia, Dr. Ricardo, ela surgiu porque há muita dúvida sobre o que pode e o que não pode ser feito na pré-campanha. Os mais antigos vão lembrar que antes nós tínhamos um período de campanha mais longo, 3 meses, um pouco mais que isso. E com a reforma ocorrida em 2013, que encurtou muito até o período de campanha, passou a ser 45 dias, a pré-campanha ganhou um grande destaque na disputa eleitoral. E com isso, a própria legislação passou a permitir que alguns atos possam ser praticados sem que se configure a campanha antecipada. Então a ideia foi, de uma maneira didática, tratar de alguns temas, esclarecer algumas dúvidas. Claro que depois, além do podcast, além da cartilha que está sendo enviada aos nossos pré-candidatos, nos colocamos à disposição, seja pelo próprio e-mail do partido, para responder eventuais dúvidas remanescentes. Então, nessa pequena introdução, o que pode ser feito na pré-campanha? Ou melhor, como é que aquele que se dispõe a concorrer a um cargo eletivo, como é que ele deve se apresentar em público ou em reuniões? A primeira palavra-chave, e aqui de uma maneira didática, que eu recomendo, é que se apresente como pré-candidato. Mesmo porque antes do registro da candidatura, aquele que pretende concorrer à eleição deve se dar o tratamento de pré-candidato. E o que ele pode fazer em reuniões ou quando se apresenta? Ele deve, isso sim, enaltecer as suas qualidades pessoais, né? Se posicionar por questões políticas e sociais, e pode fazer isso nas próprias redes sociais. Vamos falar mais à frente depois, com um pouco mais de profundidade, a questão das redes sociais, porque talvez seja o tema que gere maior dúvida aí para os nossos ouvintes e para os nossos pré-candidatos. Pode participar também, programas de rádio e TV, desde que de maneira gratuita. Pode, nas prévias partidárias, ele pode, distribuir material da prévia partidária e participar dos debates. Os vereadores com atual mandato, eles podem fazer um material ou divulgar como se fosse uma prestação de conta do mandato? Pode, desde que tudo isso com o cuidado de não existir o pedido de voto. E aqui a lei e entendimento
do TSE fala em pedido expresso de voto. Mas eu tenho para mim, doutor Calado, que o pedido expresso não é aquele vote em mim apenas. Tem que tomar cuidado para que no contexto não surja a mensagem de um pedido de voto. Tem o mesmo significado, né? Porque às vezes muda a palavrinha e tem o mesmo significado. As palavras mágicas, né? Conto com você, me apoiem, vamos juntos para a vitória. Ou veiculando um material que foi o mesmo slogan de campanha passada, com as mesmas cores, a mesma mensagem. Isso pode traduzir na mente do eleitor um pedido de voto. Mas, doutor Joel, achei muito interessante o que o doutor Jonathan falou aqui na questão dos 45 dias, né? Me parece, então, quem deixar para fazer campanha só lá no final vai perder a eleição, né? Porque nesse curto espaço de tempo não vai se tornar conhecido. E o pior, muitos candidatos ou pré-candidatos ficam com medo, né? Porque fica se fazendo um terrorismo jurídico eleitoral. Vai tomar multa, vai ter a campanha cassada, vai ter candidato, vai ficar inelegível, né? Então, você, doutor Joel, que também tem essa vivência, não só no aspecto jurídico, mas também no aspecto político, como que você vê essa questão do candidato hoje que fica assim, vou ou não vou? A pré-campanha, acho que ela é tão importante, eu ousaria dizer talvez que é mais importante esses meses que antecedem do que os próprios 45 dias lá. Eu ousaria dizer que talvez um ou outro influencer digital que resolva ser candidato lá nos últimos dias alcançaria isto. Grande parte dos pré-candidatos, doutor Ricardo, ou começa na pré-campanha, fazer a sua campanha, tá? Ou dificilmente vai conseguir êxito. Porque se por um lado os recursos das redes sociais dão visibilidade, dão tudo isso, não vinculam muito o trabalho ou o número que o pré-candidato e depois candidato vai ter. Então, a pré-candidatura, a pré-campanha passou a ser, ao meu ver, essencial, tá? Esse medo, eu sempre falo que uma campanha tem que ter cautela, um pouco de cautela e um pouco de ousadia, né? Vai nisso, esse equilíbrio que permite que o candidato avance. Sem pré-campanha, salvo raras exceções aí de grandes influências que pode da noite para o dia, a meu ver... Ou apresentadores de televisão, gente que já é conhecido, gente que não é da política, né? Exatamente. Ou que já é um apresentador, como você fala. Apresentador de televisão, de rádio, tudo isso, que é uma pessoa que não precisa se tornar conhecida. O homem médio, que depois o doutor vai definir para nós o que é. Se esse homem médio não começar em outubro, agora, em outubro do ano que vem, ele é um vencedor, porque foi lá, mas não obtém tanto êxito. A pré-campanha tem papel fundamental no resultado das urnas. Mas, doutor Calado, eu tinha sempre a preocupação de essa legislação é recente, de como que ela seria interpretada pela Justiça Eleitoral, né? Porque a Justiça Eleitoral sempre ficou muito em cima da pré-candidatura e as multas, você lembra que eram muito altas, eram multas que a partir de 20 mil reais. Me parece, você que acompanha bastante as decisões do TRE de São Paulo e também lá do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, me parece que nas últimas eleições não tivemos muitas condenações por propaganda antecipada, né? Me parece que a Justiça Eleitoral tem entendido da possibilidade da realização desses atos aí pré-eleitorais, como o doutor Jonas falou, não é isso? Não, totalmente. Se você olha os precedentes do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, eles têm permitido esse debate político antecipado, até pelo diminuto tempo de 45 dias que ficou a campanha propriamente dita, como dito pelo doutor Jonathan. Se a gente não começa a campanha antecipadamente, a gente não consegue dialogar com o nosso eleitor de forma antecipadamente. A Justiça Eleitoral, ela está abrindo muito leque para isso. Eu vejo hoje... mais para frente a gente até pode entrar um pouco mais especificamente nisso, uma preocupação da Justiça Eleitoral quanto ao financiamento dessa pré-campanha, mas não quanto aos argumentos ou às falas dessa pré-campanha. Então, de 2016 para cá, salvo engano, 2016 foi a primeira campanha que nós tivemos municipal com a pré-campanha em ação, com a pré-campanha com o 36A valendo como um todo. Quem soube de 2016 para cá usar o 36A saiu muito na frente dos adversários, mas muito na frente dos adversários. Por quê? Porque pode dialogar com a população de uma forma diferente. Eu tenho um exemplo prático nosso de um candidato que ele fez um bairro a bairro 3, 4 meses antes da campanha, fazia reuniões em bairros, porque você tirou o outdoor.
Você pega um município que não tem rádio, não tem televisão. Como você vai dialogar se você não tem um meio de massa para você conversar com o seu eleitorado, com a população local? Então eu vejo que você fazer essas reuniões bairro a bairro, você abrir o diálogo com a população, é muito importante. Isso tem sido aceito pela Justiça Eleitoral, doutor Ricardo. Mas precisa também tomar cuidado, até costumo brincar que não é a festa do caqui, né? Sim. Quer dizer, não é, basta só colocar a palavrinha pré na frente e eu saio fazendo campanha eleitoral, né? Precisa também tomar um cuidado, principalmente em relação aos gastos. A gente teve uma decisão importante, acho que foi há uns 3, 4 anos atrás, que foi de uma candidata ao Senado, eleita, né? Que acabou tendo o seu mandato eletivo cassado, não por propaganda antecipada, mas pelo excesso de gastos no período pré-eleitoral. Então é preciso também tomar cuidado. Eu queria ouvir um pouquinho que o Dr. Jonatas nos orienta em relação a isso, né? A pré-campanha, ela possibilita, e o Dr. Calado já antecipou, que é o tema mais espinhoso, que é o controle do gasto. Sim. Porque depois, e nessa prestação de contas, Dr. Ricardo, pelo menos, acho que o Dr. Joel também passou por isso, de gastos que foram feitos na pré-campanha pelo próprio candidato, que é o impulsionamento em nome dele, que o Facebook, quando ele fez o registro da candidatura, ele puxou esses gastos que foram feitos na pré-campanha pelo próprio candidato. Então tem que tomar cuidado para ter razoabilidade, para ter moderação. Infelizmente, esse é o termo utilizado, gasto com moderação. É um termo para lá de genérico, que permite uma carga de interpretação muito subjetiva, para a gente entender o que é moderado ou não. Antes até de falar sobre isso, eu lembro que a pré-campanha deu uma vantagem muito grande para a arrecadação de recursos, que é a denominada a tal vaquinha eletrônica. Já é possível, inclusive na pré-campanha, a partir de 16 de maio, o mês é maio, não recordo exatamente o dia, mas talvez 16 de maio. Confirmo e já falo. O que é a vaquinha eletrônica? É você arrecadar recursos para a sua campanha. E detalhe, nessa vaquinha eletrônica, a lei permite o pedido de apoio político, e aqui o grande desafio é você diferenciar o pedido de apoio político para pedido de voto. Tem que tomar cuidado, né? Uma linha tênue ali, mas eu imagino que seja apoio político das ideias, dos projetos e da plataforma de trabalho. Isso sim você pode divulgar. Na própria vaquinha eletrônica você pode fazer essa divulgação, essa promoção pessoal. E é um termômetro também. Eu costumo dizer que é um termômetro. Porque veja, se o candidato arrecada R$200 mil que seja, ele tem potencial de voto para alcançar, para ser eleito no cargo, né? É um termômetro para o candidato, é algo que permite, é autorizado por lei, e é algo que permite também você antecipar, de certa forma, a sua promoção pessoal, a sua plataforma de trabalho. E aí, depois, se não tiver comentário sobre a vaquinha eletrônica, é um tema importante, falamos do impulsionamento, dos gastos propriamente dito. Acho que essa é a área do Joel, né? O Joel Não, mas eu queria fazer apenas um comentário. Nós estamos entrando numa eleição municipal. Então, quando a gente fala de eleição geral, deputado federal, estadual, o gasto é meio que semelhante, porque é uma eleição só. E quando você fala de gasto moderado, é interessante, porque talvez o que é aceito para São Paulo não é aceito por município que tem 2 mil eleitores. Né? Então, nós estamos sendo ouvidos por municípios de 200 mil eleitores, 500 mil eleitores, mas município de 5 mil eleitores. Então, a pré-campanha no município desse tem um formato, tá? E a pré-campanha no município de 500 mil. Então, quando você fala do gasto moderado, é exatamente isso. Tá? Alguém gastou X em São Paulo, tá ok. Esse mesmo X em um município de 5 mil eleitores seria um abuso, talvez, né? A reforma, né, que não passou no Senado, passou na Câmara e não passou no Senado, ela trazia esse limite de 10%, salvo o melhor juízo, né? Que talvez seja um bom balizador ali pra gente ter, olha, poxa, quanto que é o meu limite de gasto da minha campanha? Pô, tem 10% aqui que eu posso investir na minha pré-campanha. Ainda mais com o impulsionamento, que é um negócio que fica registrado, né? É isso que eu ia fazer essa pergunta pra você, doutor Calado. Porque hoje,
não só na campanha, mas também na pré-campanha, até por conta de todas essas proibições que você bem lembrou, ficou muito restrito a esse campo, né, virtual, né? E aí a pergunta, assim, sendo bem direto, né? Quanto que eu posso impulsionar nesse período de pré-campanha eleitoral? A minha promoção pessoal. Eu acho que esse balizador legislativo que não passou no Senado, eu acho que ele é um bom balizador. 10% do que você pode gastar na sua campanha. Então, você somar os gastos de impulsionamento da sua pré-campanha, que não passe de 10% do que você poderia, do teto de gasto da sua campanha. Eu acho esse um bom balizador ali, que não seria um ato abusivo, né? Um ato que passaria, que poderia influenciar na igualdade entre os candidatos. Só que a gente tem que tomar um cuidado, doutor Ricardo, que talvez o impulsionamento não seja o único gasto, né? Então agora a gente não tem mais aquele homem de 1 milhão de amigos, né? Porque antes você andava na cidade na pré-campanha, sou amigo do fulano, sou amigo do ciclano. Não precisa mais ter isso, mas muitos municípios menores, que o doutor Joel falou, o adesivo de carro é um gasto. Alguns outros você vai fazer um panfleto de prestação de contas. Então, eu acho que para você balizar os seus gastos de impulsionamento, eu acho que você tem que olhar a campanha como um todo e ver quais são os gastos que estão aqui. Eu estou imprimindo uma revista, eu estou fazendo um adesivo, eu estou impulsionando, e dentro disso, essa cesta, você tentar colocar em 10% dos custos da campanha. E mais uma coisa que talvez, como o doutor Ricardo bem lembrou da juíza Selma, o importante é que esse recurso seja próprio seu, né? Você não pode captar recurso na pré-campanha, não é, doutor Joel? Sim. Aí eu diria que a casa cai, né? Não existe doador de pré-campanha, então... Não, até porque o que é proibido durante a campanha eleitoral, a gente sempre tem que lembrar, né? É proibido também na pré-campanha, né? Sim, exato. E aí vem aquele problema do outdoor, né? Porque talvez depois do impulsionamento nas redes sociais, o outdoor é um veículo que todo mundo acaba, todo mundo, mas a maioria dos candidatos se utilizando até nas datas comemorativas, né? É importante dizer, né? Olha, pode ser feito. Você não está fazendo pré-campanha, você está nessas datas festivas, você está cumprimentando a população. Mas, né, não dá para espalhar pela cidade toda, né? Não dá para comprar toda a... Lembro de uma decisão do Tribunal de Minas Gerais, em que o candidato lá, que seria candidato a prefeito, fez o outdoor no Dia das Mães, então bem antes, mas as cores todas eram do partido dele, todo. E foi interessante que a Justiça não mandou retirar, né? Pegou e mandou por a tarça, né? Proibido pela Justiça Eleitoral. Então, o que era para ser uma alavancada na campanha, mostrou que ele havia começado errado. Viu, doutor? Já tem um caso interessante de São Paulo, relataria do doutor Galícia, que é Feliz Natal, um auditório de Feliz Natal, só que o pré-candidato aparecia com o governador do estado do lado. E o Galícia fala, se fosse uma Feliz Natal, ele estaria com o Papai Noel, não com o governador do estado. Então a mensagem política está pelo governador, está com ele, entendeu? O candidato não chamava Natal, não? O nome, de repente o nome do... Então o auditório de Feliz Natal que... Tem que tomar cuidado realmente com essas características que podem remeter a propaganda eleitoral. Mas de qualquer maneira, queria aqui deixar também claro para quem está nos acompanhando que a atual jurisprudência, pelo menos do TRE de São Paulo, acaba variando de cada eleição para eleição, mas o último posicionamento que a gente tem é que, apesar, né, as decisões anteriores dizerem que era um meio publicitário altamente ostensivo e tal, tem se liberado, tem se entendido essas mensagens que não é irregular, né? Agora é importante que isso seja devidamente contabilizado, né? Para depois se apurar eventualmente se houver o questionamento de quanto custou principalmente nos municípios menores, né? Porque o custo de um outdoor não é barato, não é barato. Fazer é manter, né? Ele não fica lá um dia. Então, aí, doutor Ricardo, acaba entrando nessa questão do abuso de poder econômico. O município é pequeno, e como que a pessoa tem 15 outdoors na cidade? Tá no limite entre um município e outro. Então, acho que grande parte dos candidatos, às vezes, pecam nessa parte. Tem muito a ver com o que você falou, né? Do tamanho da cidade. Exatamente. Também acho que isso é importante. E, doutor Joel, uma questão que a gente recebe também. Por exemplo, eu assumi agora o meu diretório municipal do Partido Liberal em qualquer cidade. Eu sou um pré-candidato a prefeito. Eu poderia usar a minha imagem numa campanha de outdoor de filiação, chamando as pessoas para se filiarem ao PL? Eu acho que essa, do lado da
felicitação é a grande discussão que a gente tem também na questão de outdoor, né? Que é, olha, eu posso usar o outdoor com a minha imagem filiando agora que eu estou refundando o partido no município? Eu, em alguns momentos, quando a gente analisa algumas situações dessas, a gente vê qual é a questão anterior. Era uma prática daquele diretório, sempre fez e fez com os anteriores, está fazendo, não tem nada de novo. Agora, da noite para o dia, aquela pessoa foi empossada como presidente, ele é candidato a majoritário ou proporcional que seja. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com as novidades. Tá? Não estou dizendo que pode ou que não pode. A gente tem que avaliar, porque quando há um histórico, o diretório sempre fez, só mudou o dirigente. Agora, da noite para o dia, mudou o dirigente, mudou a forma de agir. Então, volto a dizer, um pouco de ousadia é bem-vindo na campanha, mas cautela, as duas devem andar juntas. Então, é difícil responder pode ou não pode, no caso. Acho que é cada caso, ver qual é a visibilidade que essa pessoa tem na cidade, tá? No município. E, às vezes, outdoor, para mim, São Paulo, outdoor tem pouquíssimo efeito, vamos dizer assim. É por conta da lei, né? Agora a lei da ficha limpa. Aqui nem pode. Cidade limpa. Cidade limpa, do Kassab, mas que pudesse, né? Nós não tem. Não faz muita diferença. Mas eu insisto, porque nós temos recebido muita consulta de município pequeno. E aí é complicado, porque um outdoor no centro da cidade tem 2 mil eleitores, todo mundo vai ver na praça. Então. Ou seja, né? Muito embora possa ser permitido aquele conteúdo, a gente precisa ter um pouco de atenção em relação à forma, né? Exato. Já falamos a respeito do outdoor, muito outdoor, apesar de ele ser permitido, a quantidade exacerbada pode gerar alguma questão, mas existem outros métodos, né, de propaganda, outros meios que são absolutamente proibidos, né, Dr. Jonas? Como, por exemplo, eu até recebi outro dia uma consulta de um candidato que queria fazer anúncio agora em rádio e televisão, né? Isso é totalmente proibido. Então, existem algumas coisas que são, como a gente, vamos brincar aqui, pecados mortais, né, Dr. Jonas? É isso. Queria que você contasse um pouco pra gente. Só, em questão, voltando à vaquinha eletrônica, a data é 15 de maio, tá? O Gustavo me auxiliou aqui, confirmando o dia exato a partir de quando é permitida a vaquinha eletrônica. Mas pegando o gancho do que você já disse, é uma dica de ouro. O que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Então, outdoor, com essas ressalvas que foram muito bem colocadas aqui, em datas comemorativas, desde que o conteúdo não traga uma conotação de propaganda eleitoral, pela atual jurisprudência, entendimento, pelo menos do TRE São Paulo, como bem lembrou o Dr. Ricardo, é permitido, não se vê abuso nisso. Claro que com moderação e com cuidado para o conteúdo. Outras práticas, posso pintar o muro dizendo que sou pré-candidato? Parece que não, né? Pode na campanha? Não pode. Então não pode na pré-campanha, né? Não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Agora tem um assunto que é um tanto espinhoso, que é adesivo de carro. Porque se for com uso moderado e com mensagem no mesmo sentido de que não traga nenhuma conotação eleitoral, não veria lá tantos problemas. Eu prefiro falar que não pode. E por que falo isso? Porque a própria campanha eleitoral exige uma série de regras de como deve ser feito o adesivo. E se essas regras não forem seguidas durante a campanha eleitoral, esse material é irregular, é uma propaganda irregular. Então, por essa interpretação, e dentre elas se exige lá que conste o CNPJ do candidato, e na pré-campanha isso não tem. Então, eu prefiro me posicionar por cautela de não poder o adesivo de carro. Mas eu sei muito bem que se você lançar uma mensagem de maneira moderada, e aí a questão não é nem a mensagem, a questão é o controle de gasto. Sim. É nesse ponto porque o impulsionamento a gente tem um registro. Mas o que eu acho importante é que nesse momento pré-eleitoral, mais interessante do que simplesmente você dizer o seu nome, sou pré-candidato, é dizer o que você fez. Perfeito. Né? E você não vai fazer isso num adesivo de carro. Exatamente, né? Porque antigamente tinha esse medo, né? Sim, o político só podia ser político lá nos 3 meses da eleição. Eu acho que nessa fase pré-eleitoral, o importante é mostrar o seu currículo e aquilo que você entende o melhor para sua cidade, né? Do que simplesmente você colocar um adesivo
Isso, na verdade, pode até trazer, né? O eleitor, nesse momento, ele não está preocupado com a eleição. Por incrível que pareça, quem está preocupado com a eleição é só partido político e pré-candidato. Né? Se a gente perguntar para 80% do eleitorado, não vai saber falar que se em 2024 vai ser eleição para governador, para deputado, para vereador, né? O eleitor, a gente sabe que vai acabar escolhendo seu candidato lá se não na última, nas últimas semanas da campanha eleitoral. Então o momento tem que ser aproveitado é justamente para dizer, olha, quem eu sou, quais são as minhas ideias e o que eu pretendo fazer de bom para a cidade, né? E isso, doutor Ricardo, aliás, é nisso que a internet ganha um destaque, ganha uma importância relevante. Porque o doutor Joel antecipou, se tornou talvez a principal ferramenta de propaganda eleitoral, de campanha eleitoral. E na pré-campanha ganha um grande destaque. E eu costumo falar para os pré-candidatos e para aqueles que querem disputar um cargo eletivo, que não se preocupe muito com adesivo de carro, cartão de visita. Como bem disse o doutor Ricardo, isso não vai conseguir expor sua plataforma de trabalho, você não vai conseguir se apresentar. Se preocupe com a rede social. E tratando da rede social, eu posso, como pré-candidato, expor minhas ideias, me apresentar como pré-candidato, expor minha plataforma de trabalho na minha rede social? Pode. A lei autoriza. Com alguns cuidados na internet. Posso fazer esse tipo de apresentação, doutor Calado, num site de uma pessoa jurídica? Não, porque é um meio proscrito, né? Um meio proibido durante o período eleitoral. Posso fazer isso num site de um órgão público? Não. Também não. Então, esses são os cuidados. Posso fazer isso lá no site da minha igreja? Também não. Não. As pessoas, não, mas eu vou lá todo domingo, por que eu não posso? O padre Também gosta de mim. Também não. Também e confundem não. muito, né? A amizade, o amigo. Ele está me apoiando. Não, ali é o site da paróquia. E o site da paróquia é uma pessoa jurídica, personalizada ou despersonalizada, mas é pessoa jurídica, não pode. E acho que um cuidado também, doutor Joel, que a gente viu uma posição do Tribunal Superior Eleitoral recente sobre isso, é para os vereadores candidatos à reeleição de gravar esses conteúdos políticos no gabinete deles, né? Porque a gente teve aquela questão das lives, que o TSE entendeu que não poderia ser gravado por ser o prédio público. Então também a gente tem que tomar um cuidado com essas lives, esses conteúdos de natureza política serem gravados no gabinete dos nossos vereadores candidatos à reeleição, porque também aí pode ser considerado uma ilicitude pelo uso desse espaço público, né, doutor João? E então, tocando nos vereadores que são candidatos à reeleição, pré-candidatos à reeleição, mas eles podem impulsionar ou divulgar aquilo que fizeram no mandato, além, claro, da plataforma de trabalho. A lei autoriza que eles divulguem isso, com o cuidado bem pontuado pelo Dr. Calado, de não fazer um vídeo, então, dentro do gabinete, né, para não gerar dúvida na interpretação de que foi utilizado bem público para divulgar, veicular mensagem de pré-campanha ou propaganda eleitoral. Na internet, o pré-candidato, ao expor sua plataforma de trabalho, ao se apresentar e enaltecer suas qualidades, ele pode impulsionar essa publicação. E é aqui que está o pulo do gato, é aqui que está o gancho, porque hoje, antigamente tinha sim essas reuniões de bairros e ainda hoje é muito importante, né, você ir no boca a boca. Mas a internet te permite alcançar um universo de pessoas, você consegue inclusive selecionar qual que é o público-alvo que você deseja atingir. Então, você se apresentar e desenvolver um trabalho para se apresentar melhor na internet, para atingir determinado público e debater ideias, eu acho que o engajamento é muito maior e você já pode fazer isso desde já. É permitido, desde que tenha o gasto moderado e seja feito, aqui detalhe importante, seja feito da sua conta pessoal. Não pode fazer impulsionamento, conta de terceiro e nem custeado por terceiro. Essa é a primeira dica em relação à publicação de pré-campanha na internet. Então, Joel, e nas reuniões fechadas, né? Porque o partido tem que se organizar para a eleição, né? E não tem menor sentido eu chamar para uma reunião, né, do diretório municipal com os vereadores, com a bancada na cidade, já dizer, olha, esse aqui vai ser o nosso pré-candidato, nós estamos conversando com esse e outros partidos para lançar
o outro de vice. Quer dizer, dentro dessas reuniões fechadas, o que pode acontecer? Tá, entendo que o que a lei comenta, dentro da reunião fechada do partido, a discussão deve haver. Até porque é assim que se constrói a chapa. Eu ia comentar, grande parte... Pode até se convidar a gente não filiado, é importante dizer isso, né? Não é que vai exigir a filiação partidária para estar nessa reunião. Ao contrário, traga até quem não para crescer o partido. Quem vem para a reeleição, normalmente tem um projeto. Quem vem para a eleição tem, quando muito, um sonho. E aí está a grande diferença. Eu sempre falo para as pessoas, você é candidato, você é pré-candidato, cadê a tua equipe? Que seja 2, 3... eu sempre lembro de a gente falou de outdoor, na entrada de São Paulo, numa das estradas, o outdoor é proibido na capital aqui, mas na cidade interior não. E tinha lá um outdoor com a frase, o futuro perfeito para a cidade. E a foto do pré-candidato. Quem passava ali o quê? O futuro prefeito. Sim. Interessante, né? Não tinha nada de errado. Ele falava o futuro perfeito, ele queria um futuro perfeito para aquela cidade. Então, a equipe ajuda bastante. Então, não tente fazer uma pré-campanha sozinho, eu acho isso. Não, monte a sua equipe, ainda por menor que seja, para que tenha ideias, né? Inclusive para as redes sociais. Às vezes nós vemos as redes sociais, no mesmo momento que ela levanta, ela derruba. Uma foto postada com uma pessoa que talvez não seja a mais querida na cidade, mas ele, às vezes, nem é tão amigo, mas apareceu na foto, ele é amigo do João, da Maria. Então, muito cuidado nesse sentido. E nas reuniões, doutor Ricardo, eu acho que é livre, deve-se discutir, até porque esse é o momento, porque quem decide quem é candidato ou não é a convenção que vai acontecer lá só no segundo semestre do ano que vem. Mas pode chamar, reúnam os diretórios, debatam, discutam e amadureçam o assunto, senão vai chegar o ano que vem e não está amadurecido o suficiente para eleger os vereadores e o prefeito. Das reuniões, né, doutor Joel, só tomar um cuidado com os cortes que você faz para divulgar nas redes sociais depois, né? Porque ainda que ela seja uma reunião fechada, dependendo do teor do discurso, a gente pode cair nas vedações conforme ela... Porque ela sabe o que me lembrou? A gente teve alguns processos na eleição municipal de 2020 de transmissão online de convenção. Isso mesmo. Né? Na convenção, estava se filmando nas redes sociais e aí se escolheu aquele candidato, não tinha nenhum problema transmitir a convenção, mas aí depois teve o discurso do escolhido convenção pedindo votos, foi para a rede social e esses candidatos aí acabaram sendo multados, né? Porque uma reunião fechada, você dá uma amplitude para ela na rede social, ou pela transmissão ao vivo, ou por um take depois, e isso você acaba o discurso sempre passando, né? Porque numa reunião fechada, o discurso ele é o discurso político. E espontâneo. É que nós vivemos aí uma coisa, acho que é do ser humano, né? Antigo, né? Para que eu vou fazer se eu não tenho para quem falar, né? Então, as redes sociais vêm, porque eu digo, ao mesmo tempo que ela levanta, ela derruba. Muito cuidado. Eu comento muito, tem pessoas que falam, doutor Joel, mas eu tenho X seguidores. Tá? Eles te seguem por causa desse perfil. Se eventualmente você resolver ser político, talvez nem todos. Além de questão da métrica, né? O cara tem lá 200 mil seguidores. Quantos são da cidade dele? Agora ele vai ver uma quantidade bem menor. Mas é o que você comentou, né? Postam, então, muito cuidado, porque rede social é fundamental. Eu diria hoje que uma campanha, ela é híbrida. Ela é um pouco regional, física, geográfica, mas ela tem que ser virtual. E qual proporção? Aí depende do candidato. 40, 60, 30, 70. Mas muito cuidado com o que posta. Porque aquela ideia, não tem para que mostrar, para que eu vou pegar, né? Sim. Então, vença um pouco essa questão de querer mostrar o tempo inteiro. Doutor Calado, não posso deixar você ir embora sem te ouvir a respeito da propaganda negativa, que é uma grande preocupação da Justiça Eleitoral, né? E aí já até avançando um pouquinho, não só na pré-campanha, mas também na campanha eleitoral, né? Me parece que a cada vez mais a Justiça Eleitoral tem conseguido ir atrás, né? Porque no começo assim, da propaganda ainda nas redes sociais, podia se falar o que queria, né? Se xingava, provava notícias inverdades, falsas, com injúria, calúnia, difamação, e acaba ficando por isso mesmo, porque as plataformas, elas não conseguiam ou demoravam muito para identificar aquele perfil, né? Hoje em dia, você que acompanha bastante campanha eleitoral, tem mudado, né? Mas bastante, viu, doutor Ricardo? Muito mesmo. Nós acompanhamos hoje que o Tribunal Superior Eleitoral ele tem alguns acordos com a Meta, com a Google.
Então, esses acordos, eles conseguem identificar a origem através do IP, eles conseguem saber onde você está acessando a internet, conseguem chegar à sua pessoa. Então, aquela ideia que a internet era uma terra de ninguém, não existe mais. Então, da mesma forma que, como a gente estava discutindo aqui antes, a hora que eu estou me promovendo, eu tenho que tomar cuidado. A hora que eu estou jogando a pedra, né, na vidraça, a hora que eu estou criticando, meu cuidado também tem que existir. Não por um fake, alguma coisa que eu crie, uma notícia falsa, um fake que eu crie para bater, mas também com os meus pronunciamentos. E cada vez mais a Justiça Eleitoral ela está intervindo nisso, né? Ela quer cada vez mais deixar o diálogo propositivo e não um diálogo negativo. Então eu vejo isso muito claro nas decisões da Justiça Eleitoral da questão da propaganda negativa, até pelaquela própria discussão que a gente tem muito na Justiça Eleitoral, se eu posso patrocinar ou não propaganda negativa. Exatamente. Então é uma coisa que... Então, se eu posso patrocinar ou não a negativa, a positiva, e como fica tudo isso. Então é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado com a propaganda negativa. Eu acho que é um ponto delicado da pré-campanha. Sim, e importante que o TSE ele tem uma resolução do final do ano passado, inclusive, sobre isso. A propaganda negativa, além do cuidado com o candidato e fake news, o detalhe aqui também é para ataque às instituições. Isso, durante a campanha, derrubou muitos perfis. Nós tivemos casos de candidato que ele era como se fosse um influencer, né? E teve o perfil derrubado por ter atacado as instituições ou compartilhado aquilo que se entendia como fake news. Então, o cuidado, além desse cuidado, tem também o crime. Que aqui, com todo respeito, eu acho que é de flagrante violação ao princípio da proporcionalidade. Porque a pena de 2 a 8 anos para quem divulga fake news e dá para fins eleitorais, permite o início de investigação ou de ação a partir de notícia falsa, pelo que consta está em vigor ainda esse artigo, mas a pena prevista é muito alta. É muito alta, de 2 a 8 anos. Enfim, a gente sabe que as consequências são graves de quem dissemina fake news, e principalmente para esse caso. Permite a instauração de processo administrativo, criminal ou no âmbito eleitoral, mas todo cuidado é pouco, doutor Calado. Todo cuidado é pouco, não só em relação ao ataque ao adversário, mas principalmente em relação às instituições. E também alcança aquele que compartilha as mensagens, os conteúdos tidos como fake news. E aqui o detalhe, a lei fala, compartilha sabendo que era falso ou não, de quem que tem que provar isso? Se você sabia ou não que era falso. A lei começa, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a lei ela começa a obrigar cada um a ser o moderador de conteúdo, né? Então você tem que buscar a veracidade daquele conteúdo, que é difícil, é complicado isso. O que acontece? Algumas pessoas, algumas situações da rede social, você olha e fala, se o João postou, então é verdade. Muito cuidado com isso. Acho que todo mundo teve pelo menos um cliente em cada escritório que repostou uma situação que envolvia uma notícia, e aí, em 20 minutos viram que era fake e tirou do ar. Entrou. Então, às vezes a pessoa que tem menos recurso, mais simples, se determinada pessoa postou, ele verificou. Então, vou confiar. Não confia. Eu digo para o candidato, não use nas suas redes sociais, não reposte coisa que você acha que o outro conferiu. Nós temos caso, brigamos com o Facebook até hoje. E a perícia nem foi feita ainda. A campanha foi em 2022, vamos entrar em 2024 e até agora não foi definida a perícia, porque ninguém consegue entender quando entrou, quando saiu. O Facebook limitou inúmeras situações. O alcance, né? O alcance. E aí o Facebook fala, não tem como fazer perícia, porque o provedor não está aqui. Então, muito cuidado, fala para o candidato. Não fica repostando, porque eu confio no determinada pessoa, não. Pede para a tua equipe olhar. Porque talvez ele é de confiança, mas ele acabou de repostar de outra pessoa
que ele achou que também era de confiança e você vai nessa vala e o prejuízo é grande. Muito. Tá? Eu tive um caso, doutor Joel, até completando o que o senhor está falando, me trouxe um caso aqui de uma pessoa que compartilhou, e daí acho que é um tema talvez interessante a gente pôr aqui também, porque a partir de 1º de janeiro começa a ter essa vedação, uma pseudo-pesquisa. Então era uma capa da Folha de São Paulo com uma pesquisa que dava um determinado candidato na frente, mas aquela pesquisa nunca existiu e aquela matéria da Folha nunca existiu. E uma pessoa de credibilidade no município, que já tinha sido deputado, postou, as pessoas todas começaram a repostar aquilo e a maior multa da Justiça Eleitoral, salvo engano, é a pesquisa, né, doutor Ricardo? Não, foi um ponto importantíssimo de ser lembrado, porque a partir de 1º de janeiro de 2024, só pode ser divulgado o resultado de pesquisa registrado na Justiça Eleitoral. E a multa parte de R$50 mil, né? Então, por favor, né? Ano que vem, né? Para divulgar, ó, estou na frente, né? Tomar muito cuidado. Pesquisa, enquete, levantamento, vamos tomar muito cuidado com esse tipo de divulgação, porque a multa é... Pesado. E tem gente que faz e chama de consulta, né? Não, foi só uma consulta no bairro. Eu sempre brinco, tem cara de leão, juba de leão, tamanho de leão, tá falando que é um coelho. Pô, chama de consulta, foi feita uma consulta lá, não era pesquisa, era pesquisa para virar numa... Não, então muito cuidado com esses nomes que nós damos, que os candidatos dão, para aquilo que não é permitido em lei. Tá? Porque o brasileiro sempre parece que tem a tendência a arrumar um jeitinho, né, vamos dizer assim, para amoldar da maneira que mais lhe aprove. Né? Então, e se a gente fala que a pré-campanha é importante, né, doutor? Que eu não posso sair atrás, eu também não posso sair com 50, 100 mil de multa para entrar na campanha, né? Daí... Vai sair perdendo. Vai chegar perdendo. Quando a gente fala da rede social, quem vê as redes sociais do candidato, tanto o eleitor dele quanto o adversário dele, né? Então, esse é o cuidado que tem que ter. Parece que o meu adversário está cuidando da vida dele. Não, o adversário está cuidando da vida dele e da sua também. Então, muito cuidado com o que se posta lá. Eu falei da rádio e da televisão, e esse é um questionamento, né? Falei do anúncio pago, né? Mas outro questionamento que é bastante frequente nesse período é, olha, a rádio está me chamando para dar uma entrevista, eu sou vereador, para dar uma entrevista, né? A televisão, posso ir? Isso ainda gera muita dúvida. O que a gente tem falado, evidentemente, é que à medida que a imprensa, tanto escrita, falada, televisionada, procurar para tratar de um assunto, né, social ou comunitário, o pré-candidato pode ir, evidentemente, sem dizer nesses locais que é pré-candidato. Agora, o que não pode ter, né, da mesma modo que a gente falou do abuso do poder econômico, é o chamado abuso dos meios de comunicação, né? Aquela rádio que todo dia, né, sempre entrevista o mesmo pré-candidato. O primo do dono. E critica o adversário, então... Esse é um dos motivos, talvez uma das maiores incidências de cassação é por conta disso, né? Quando o meio de comunicação acaba privilegiando. Pode fazer, mais uma vez, como o Dr. Jonas falou, a moderação, né? Pode dar entrevista, mas de uma forma moderada, sem ser reiterado, que dê essa conotação de que essa concessão de serviço público esteja encampando ou apoiando a pré-candidatura daquela pessoa, né? Perfeito. Essa é uma discussão extremamente relevante, doutor Ricardo, porque a gente vê muita gente ganhando e não levando, né? E não tem nada pior na campanha do que ganhar e não levar, então... E às vezes as próprias emissoras, né? Eu diria, as emissoras de TV, elas têm uma questão jurídica um pouco mais forte, entende isso, mas rádios menores, às vezes, no interior, não entende, tá? E falo isso com muito carinho, que se deu tratamento para A, tem que dar o mesmo tratamento para o B, né? E eles não entendem, não, mas é que eu penso... Não importa muito o que você pensa, importa o que a legislação permite. Então, é permitido, vai lá, faz a entrevista, mas trata, às vezes fala, trata A, trata B, trata o C, né? E algumas pessoas resistem a essa situação, né? Então... o Dr. Ricardo lembrou bem o abuso do meio de comunicação social, né? Mas também é importante lembrar, apesar, durante a nossa fala aqui, a gente ter tratado sempre a pré-campanha com moderação, aquilo que pode na campanha, ou melhor, aquilo que não pode na campanha, também não pode na pré-campanha, mas principalmente para aqueles que têm mandato eletivo,
tomar cuidado com o abuso do poder político também, porque isso, da mesma forma que gera o abuso do poder dos meios de comunicação, também pode acarretar no ganhou e não levou, se ficar constatado posteriormente que houve abuso do poder político. Então, até nos atos de pré-campanha, aqueles que possuem mandato, tomar cuidado para não se valer de bens públicos, fazer uso até de servidor para as reuniões, tomar esse cuidado para depois não sofrer uma ação e ter essa sensação de ganhei, mas não levei, que é o pior de tudo numa campanha eleitoral. Eu estou recebendo aqui, então, uma pergunta a respeito, a gente está num podcast, e no podcast, né? Pode o pré-candidato fazer um podcast? Olha, se é permitido a ele participar de rádio e TV, eu acho que não pode, lógico, é ele financiar ou pagar para participar de um podcast. Mas eu não vejo problema nenhum dele participar. Pode fazer o dele também, né? Pode também. Isso é claro, importante. Pode também. Fazer o próprio podcast, debatendo ideias, até se apresentando como pré-candidato no podcast dele, e expor a plataforma dele de trabalho, divulgar isso depois. Penso até, pode impulsionar? Pode impulsionar. Eu só tomaria o cuidado aí, se ele for num podcast de terceiro, vamos imaginar que ele é convidado para ir no... Qual que é o podcast mais conhecido hoje? Enfim, um podcast de grande repercussão. O Vire para a Direita. Esse, com certeza. Mas aí tomar o cuidado porque a jurisprudência do TSE tem alcançado também as redes sociais como abuso de meio de comunicação. Então, imagina num podcast que tem o alcance de milhões de pessoas e esse candidato ou pré-candidato é lá convidado para dar entrevista e ele manda uma mensagem com pedido de voto, ou então, como você disse, ele é sempre a mesma pessoa, uma vez por semana, a dar entrevista nesse podcast. Você me permite, você falando, eu lembrei da questão das redes sociais, dos influencers, né? Que eu apoio determinado candidato e ele tem a sua rede social monetizada, né? Então, toma muito cuidado com isso, porque é uma linha muito tênue, né? É a opinião dele, pessoal. Não é a opinião dele. É a opinião dele enquanto profissional, tanto que a rede dele é monetizada, né? Então, porque isso efetivamente pode desequilibrar o pleito, né? Um podcast, um influencer de grande exatamente abrangência, isso que eu ia falar. de grande abrangência. E eu também tenho dúvida se pode ou não pode, né? Eu não tenho. Ainda não está muito bem definido claro. Isso, né? Hoje tem influencers que tem abrangência maior, repercussão maior que um canal de televisão, então... E o apresentador não pode, né? Mas o apresentador não pode fazer uso do programa dele para veicular, seja propaganda eleitoral. E o influencer pode. Mas eu penso que não, viu? Porque hoje em dia, se o pano de fundo é o alcance, né? Vamos pensar, por que o apresentador não pode se valer do canal de televisão para veicular propaganda eleitoral ou para se apresentar como candidato? Por conta do alcance e o desequilíbrio no pleito. Isso não teria também num podcast ou num canal de YouTube que tem alcance até maior do que um canal de TV? Se a gente for interpretar dessa forma... É que o problema é a concessão, né? A rádio e televisão é uma concessão de serviço público, né? O que não está ainda bem definido pela Justiça Eleitoral não é questão nem do espaço, né? É você comprar alguém, contratar alguém para te apoiar, né? Eu acho que é muito isso, entra naquela vedação de propaganda paga, né, doutor Ricardo, da internet. Então, que todo tipo de propaganda paga na internet é proibido, exceto o patrocínio pelo próprio candidato. Então, se eu estou pagando o influencer, é uma questão. Agora, a manifestação dele não estaria cobertada pela Constituição Federal, para ele poder falar, olha, eu acho que fulano de tal é o melhor para a cidade. Então, é um tema muito espinhoso esse. Eu acho que enquanto cidadão, ele deve falar, né? Agora, o problema é quando ele fica sendo reiterado, né? Se coloca as plataformas dele só para essa finalidade. Você não enxerga que poderia também existir aí, se fosse o caso dele ser sempre chamado para um programa de podcast ou um canal do YouTube de grande repercussão. Você não enxerga que, como bem disse o Joel, programa monetizado e tudo mais, ou se de alguma forma patrocinado, não implicaria o desequilíbrio nessa propaganda eleitoral antecipada dele?
E aí, vou além, sendo ele o candidato ou pré-candidato, não implicaria abuso do poder econômico? Pela repercussão que isso tem? Mas daí para descobrir isso vai ter que ler a sua cartilha. Mas ó, a importância das redes sociais. A gente está falando muito de TV, mas o eleitorado tem mudado, né? Nós pegamos o eleitorado de 20 a 30 anos, esse eleitorado quase não vê mais TV. Né? Eles têm nos seus quartos lá, assiste série quando muito e o restante é pelo... Então, daí a força das redes sociais, por isso que em determinado momento pode desequilibrar? Pode desequilibrar sim. Uma determinada pessoa que tem lá 2, 3 milhões de seguidores, posta algo que tem a ver com um pré-candidato ou um candidato, com certeza pode desequilibrar na minha opinião. Bom, pessoal, acho que o papo aqui está excelente, podemos ficar discutindo por horas isso, mas por isso que tem a cartilha elaborada aí pro PL, eu brinquei, mas justamente esse podcast é um convite, né? Ela está disponível, essa cartilha, nas plataformas do PL, né? É fácil baixar, curtinha, bem didática, né? Bastante com exemplos práticos, então fica aqui o nosso convite para que todos aqueles que pretendam, né, a concorrer à eleição no ano que vem, dê uma olhadinha. Então vou pedir aqui para o Dr. Carlos Calado fazer as considerações finais dele e dizendo assim o que você espera em relação à eleição do ano que vem. Dr. Ricardo, obrigado. Primeiro eu gostaria de agradecer ao nosso presidente Tadeu pelo convite, agradecer aos amigos da mesa aqui pelo bom debate, pelo esse profícuo debate. Eu entendo que a eleição do ano que vem ela vai ser uma eleição extremamente concentrada na internet, que nem o Dr. Joel falou, e eu acho que a discussão maior que nós teremos nessa eleição será a da propaganda negativa, será a da fake news, porque nós vemos cada dia mais a inteligência... Deepfake agora também, né? A inteligência artificial cada dia mais crescendo e deixando a pós-verdade, né, que a gente fala, aquela relativizando a verdade dos fatos. Eu acho que é isso que a gente vai ter, mas penso eu que é importantíssimo aos nossos filiados, aos nossos pré-candidatos, que eles se exponham como pré-candidatos para que eles possam ir para as redes sociais, possam ir conversar com o público deles, conversar com os amigos, colocar as ideias deles para o município, porque sem isso também, em 45 dias, ninguém vai fazer milagre, entendeu? Então eu entendo muito isso, entendo que a internet ela é um bom caminho para isso, né, doutor? Sim, sim. Doutor Joel. Eu agradeço aqui o presidente Tadeu Candelária pelo convite, todo o pessoal de apoio do PR e concordo em grau, número e gênero, né? E foi-nos feita uma pergunta, estava no tribunal, eu e o doutor Ricardo, uns 2, 3 semanas atrás, o que esperam para a campanha de 2024, né? Eu acho que um item interessante, nós tivemos agora 2022, todas as decisões tomadas por um colegiado aí, de menos de uma dezena de pessoas. Agora nós temos uma campanha diferenciada, acho que nós teremos no estado, vou falar só do estado de São Paulo, pelo menos uns 350 juízes, então haverá uma diversidade de entendimento, é o que vale no município, não vamos longe, 2020, né, a questão do prefeito patrocinar ou contribuir com pessoas de outros partidos, né, São Paulo, em que pese o TRE já ter unificado o pensamento, mas os juízes dos municípios, cada um pensava de um jeito, né? Tanto que mandou devolver em alguns casos. Então, acho que é uma campanha bem diferenciada. As redes sociais, a inteligência artificial vem e não vem para brincar, tá? Quem sabe usar, vai saber usar para o bem. E, infelizmente, algumas pessoas sabem usar para o mal. Fico pensando naquela mensagem que vai sair na sexta-feira com a voz e rosto da pessoa. Até provar que aquilo não era verdade, entende? O estrago está feito. Então, esperamos uma campanha aí bem movimentada. E concordo, o pré-candidato tem que ir para a rua agora, senão fica difícil. Obrigado. Obrigado, doutor Joel. Doutor Jonas, suas considerações aí finais e últimos lembretes para os pré-candidatos. Agradecer mais uma vez o nosso presidente, José Tadeu Candelária, pelo convite. Aos pré-candidatos, né, o pouco que foi dito aqui, penso que nós conseguimos esclarecer os principais pontos. A cartilha, ela ajuda muito nas principais dúvidas do que pode, o que não pode na pré-campanha. Eu concordo com os colegas aqui que a internet ganha destaque tanto na
própria campanha eleitoral, mas principalmente na pré-campanha. Então, com cuidado, com a moderação nos gastos, principalmente nos gastos. Nós falamos aqui em moderação no gasto, o que vem a ser. Eu acho que o parâmetro colocado pelo Dr. Calado aqui é um excelente parâmetro de 10% daquilo que será o gasto de campanha, estimado o gasto de campanha, para que não tenha discussão posterior sobre abuso de poder econômico. E detalhe, principalmente aqueles que vão concorrer ao cargo executivo. O adversário, ele fica de olho muito mais na sua propaganda do que na campanha dele. Então, o cuidado... E a dica aqui também vale, né? Fique vocês também de olho na... O inverso é verdadeiro. O inverso é verdadeiro. Se constatado alguma irregularidade na campanha ou na pré-campanha, existe lá os canais oficiais do TRE para denunciar, enfim, para fazer representação tanto do TRE quanto do Ministério Público Eleitoral. Eu me coloco à disposição, doutor Ricardo, pelos meios de comunicação do partido, seja por e-mail, que me encaminhar, eu fico à disposição para responder as dúvidas que, porventura, não foram esclarecidas aqui na mesa, mas acho que tratamos dos principais pontos e agradeço mais uma vez. A gente que tem que agradecer, inclusive, pela qualidade técnica aqui do material e convidar você para continuar acompanhando nas nossas redes sociais o podcast Vira à Direita. Nós sempre aqui tentando trazer o maior número de informações e preparação para todos os filiados do PL, para que a gente possa ter uma eleição no ano que vem bastante tranquila e com segurança jurídica. Agradeço a todos e até uma próxima vez.